carteiro. Comprei tudo então. Gastei tudo em Fantasia, era só o que eu queria. E ela jurou de ser Bora trabalhar? Bora! No final da videoaula, eu digo a vocês quem está cantando a música. Eu acho que vocês já conhecem, né? Uma música famosa e tal. Mas vamos lá. Só que é uma outra roupagem. Mas depois falamos disso. Vamos trabalhar primeiro, né? Então, bora. Vamos hoje falar sobre arquitetura. Bora lá, então. Então, olha só. Olha aí, ó. Lei de Moore. Algumas aulas atrás, eu falei sobre isso, não sei se vocês se lembram. Foi na evolução dos computadores, ok? Essa lei de Moore fala mais ou menos assim. O poder de processamento dos chips, né, dos processadores, dobra a cada 18 meses. Ou seja, a cada 1 ano e meio, dobra o poder de processamento. Vamos entender o que isso aí faz, né? O que isso aí traz de benefícios para a gente, né? O que isso aí vai resultar. Bem, e quais as consequências disso? Disso o quê? Dobrar o processamento a cada 1 ano e meio. Teoricamente, no aumento de exigências ao poder de processamento dos computadores. Então vejam bem, se eu tenho um processador muito mais veloz do que o anterior, eu consigo criar programas mais robustos que vão poder utilizar esse poder que eu criei. Então vamos traçar aqui um parâmetro. Se nós pegarmos um computador de 10 anos atrás, ele não vai rodar softwares atuais. Por exemplo, o simples caso do Word aí. O Word tem lá um recurso onde eu aperto um botão, eu vou digitando, ele vai escrevendo. Né? Não precisa digitar. Eu digito, ele escreve para mim. E tem um outro recurso lá, que eu clico lá, eu seleciono uma parte do texto, eu clico lá em ouvir, ele lê para mim. Vocês compreendem que isso aí é um recurso que os processadores de hoje conseguem fazer, mas que os antigos não têm bala na agulha para isso. Né? Ou ferramentas mais poderosas. Vamos citar aqui o CorelDRAW, que é uma ferramenta pesada. O CorelDRAW ele teve ao longo dos anos aí algumas evoluções. Então, a minha máquina atual, eu consigo rodar o CorelDRAW que última versão do mercado. Agora, se eu pegar uma máquina de 10 anos atrás e querer usar a versão do CorelDRAW de hoje, ela não vai conseguir, porque é muito lenta, porque os recursos que o CorelDRAW, que empregaram no CorelDRAW, são muito pesadões, não conseguem. Então, olha só, então, se o fornecedor de chip, de processador, consegue colocar no mercado um processador o dobro de veloz do anterior, os programadores ficam alegres, conseguem brincar, conseguem fazer coisas mais fabulosas. E aí nós temos esses recursos aí fantásticos. É isso. Mas vamos seguir. Mas olha só, o que é arquitetura de computador? Ora as bolas, o que é isso aí?
é a definição de parâmetros e a forma com que os diversos componentes de um computador são organizados. Vamos falar alguns deles nessa videoaula. Fica comigo. Olha só, arquitetura de computador. Vamos lá. Determina aspectos relacionados à qualidade, ao desempenho e à aplicação para o qual o computador vai ser organizado. Mas vamos continuar vendo aí. Bem, vamos lá. Placa-mãe. Placa-mãe permite que todas as partes do computador recebam energia e se comuniquem. Não é só isso. A placa-mãe também abriga a pecinha mais importante do computador, a principal de todas. Sabemos que é o CPU, o processador. Certo? Então, através da placa-mãe, todos os componentes recebem energia, se comunicam, tá? E permite que o processador controle tudo. Vamos continuar. Então, gente, olha só. Uma placa-mãe antiga. Né? Vou até pegar uma canetinha aqui. Vou pegar esse marcadorzinho aqui. Vou pegar o amarelo, que acho que fica meio amarelo vivo aqui. Essa placa-mãe antiga, olha só a diferença de uma atual. Mais para frente, né, na aula, eu vou mostrar uma placa mais atual. Isso aqui é uma bem antiga. Isso aqui é da década de 80, da época dos 286, 386 da vida aí, certo? Aqui, ó, está o processador. Tá? Aqui é o processador. Aqui são os slots, depois eu vou falar sobre isso também, onde eram plugados os componentes do computador. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui uma comunicação com a impressora, plugava aqui a comunicação dela. Eu precisava saída por vídeo, plugava uma plaquinha aqui. E aí, aqui ó, são os slots. Agora dá para enxergar aqui? Dá. De memória. Ó, esse branquinho aqui. Slots de memória, onde está todo riscadinho aqui. Ó. Olha só, aqui a saída do teclado, se eu não me engano, como é que era. Tá? Então, ela tinha praticamente tudo off-board. Então, todas as conexões na placa eram encaixadas e o processador era soldado, era fixo, não trocava. Isso trazia uma certa vantagem e desvantagem. Mais para frente falamos sobre isso. Mas vamos lá. Aqui, ó, esta uma placa mãe mais atual, né? Então vemos aqui que aonde está o processador é um slot, está sem processador essa placa aí. Aqui é plugado o processador. Então eu consigo aí fazer o que nós chamamos de upgrade. Eu tinha um exemplo, tá? Eu tinha aqui, por exemplo, um processador do Core i3. Eu vou lá e troco, coloco um Core i5 ou um i7. Depende da característica da placa. Ela tem até que ponto consegue fazer esse upgrade, né? Não é um upgrade infinito. Mas tem isso aí. E olha só, aquele monte de slots que tinha, não tem mais. Eu tenho dois aqui, depois eu vou falar sobre isso. Tem mais, tem esses dois aqui, tem o menorzinho aqui. E os periféricos são todos encaixados aqui, ó. Né? Que já estão fixos aqui. Então, por exemplo, aqui é a saída USB. Ó. USB, tem mais USB aqui. O vídeo pluga direto aqui, ó. Na placa antiga, eu tinha que conectar uma plaquinha onde a saída dela era isso aqui. Nesse caso já é soldado. Entendeu? É soldado.
E entre outros componentes, depois a gente vai explorar isso aí. Mas olha a diferença. O processador, tá aqui, ó, não é soldado. Aqui um P de processador. Não é soldado. Ele é encaixado. Vamos lá. Bem, vamos falar aqui sobre formato e desempenho das placas-mãe. Tamanho. Atualmente, né, os computadores que nós temos tamanhos de placas bem parecidos. Não existe muita distinção, porque são computadores da mesma linha, né? Agora, se de repente eu vou lá e vejo, olha, o meu amigo, ou eu mesmo, né, quem tem mais grana aí, porque é mais caro, né? Vai lá, ele comprou um PC da Dell. Não estou falando notebook, estou falando aqui um desktop da Dell. Um HP desses de marca. Nós vamos ver que a placa-mãe é bem diferente desses computadores que vamos numa loja aí e compramos. Por exemplo, Casas Bahia. Lá é um computador que uma empresa montou e vendeu. É o computador que nós chamamos que não tem uma marca específica, né? Alguns têm, mas muitos deles não. Aqueles que não têm uma marca específica têm uma placa padrão. Então eles vão lá e compram a placa. Colocou lá uma placa Intel ou uma placa Asus. Tá lá. Então, várias empresas utilizam a placa Asus. Fica tudo igual. Agora, de repente, você pega lá um PC, né, um desktop da Dell, é uma placa menorzinha, diferente, as conexões é outra coisa. Então, as placas têm tamanhos diferentes. E aí, um não cabe no outro lugar. Tá certo? Formato de gabinete. O comum que nós vemos são esses gabinetes tipo torre ou deitadinho aí, mas é o que mais conhecemos. Mas nada impede de repente, eu ter um gabinete de formato diferente. É um computador. Por exemplo, o caixa eletrônico é um computador. Ok? Se a gente for olhar lá, nunca olhei internamente, mas provavelmente a placa não é do formato desse que nós conhecemos. É diferente. Nada impede de repente, algum fabricante fazer uma placa circular, em forma de um disco, né, em forma de uma pizza. Nada impede. Entendeu? Então depende da aplicação. Eles vão lá, podem confeccionar isso aí. Agora aqui falando do socket, né? Os sockets são onde encaixam os processadores. Isso aqui é um socket mais antigo, chamado de socket 7. Tem também o socket 935 e vários tipos. Só quero dar um destaque aqui que esse socket, acho que dá para perceber aqui, ó, ele tem furinhos. Então, o processador que eu vou encaixar aqui, ele é cheio de pininhos. Ok? Ele vai encaixar nesses furinhos. Aquele pininho do processador, se um deles entortar, já era. E olha quantos pininhos. São vários. Ó. Se eu olhar aqui, são vários. Então, tome muito cuidado. Se entortou um, já era. Se entortou, se você for com uma pinça com muito cuidado, às vezes consegue voltar no lugar. Mas muito cuidado. Aí depois, mais para frente, vamos ver o tipo de socket, que ele é o contrário. Os pinos ficam no socket e o processador é furadinho. O risco de entortar é o mesmo, né? Se entortar aí o pininho do socket, também inviabiliza, também perde, tá? Mas vamos lá. Então, falando aqui de formato e desempenho das placas-mãe, é importante falar aqui do nosso chipset. Tá? Chipset é um sistema lógico, né, da placa-mãe que
tem aí duas partes, né? E que conectam a CPU a outras partes do sistema. Estou falando exatamente aí da famosa ponte norte e ponte sul. Isso mesmo, gente. Ponte norte e ponte sul. Não é essa ponte que a gente vê na cidade aí em forma de viaduto. Não. Uma pecinha do computador, né, um chip, vou mostrar daqui a pouquinho lá, conhecido como ponte norte e ponte sul. Tem características específicas. E temos também o chip de memória BIOS. Eu falei isso bem no comecinho, né? O BIOS tem aquela parte do Basic Input para Output System, né? É a parte do iOS de entrada e saída, a comunicação. Aqui eu recortei um pedaço da foto de uma placa-mãe e mostrei aqui, ó. Esse BIOS aqui é dessa marca do AM, né? AM BIOS. Tá escrito aqui, ó, BIOS. Tá? É um modelinho aqui, tá certo? Então é o BIOS, que faz toda aquela entrada quando eu ligo o computador. Quando eu ligo o computador, ele faz aquelas checagens lá. Quando eu falei para vocês que todo o fabricante de placa precisa fazer uma pré-configuração. Esse BIOS, ele atua antes do sistema operacional. Eu ligo o computador, o BIOS que faz esses testes aí. Ele faz algumas verificações e se tudo estiver de acordo, ele continua o processamento e passa o comando e pede o sistema operacional. Se não tiver o sistema operacional, ele dá uma mensagem de erro e para lá. Fica naquela telinha negra do DOS, aquela telinha preta do DOS. Mas vamos lá. Bem, continuando aqui, agora nesse outro slide, vamos falar aqui de slots e portas, né? Então, citei alguns aqui. PCI. O PCI ele faz a conexão das placas de vídeo, som, captura de vídeo também, placa de rede, né? São tudo slots PCIs. Temos também o slot AGP. O slot AGP é uma porta dedicada para placas de vídeo. Então, de repente, eu quero uma qualidade, né? Eu tenho um monitor full master, uma coisa lá, e eu quero utilizar esse meu PC para assistir um filme poderoso, alguma coisa de vídeo, ou para jogos, né, que pega uma resolução muito mais apurada. O AGP tem essa característica. Ele é muito melhor que o PCI, tá certo? Então melhora essa qualidade. O IDE é uma interface para discos rígidos, né? No caso aí, mais para frente eu vou falar também. Tá aí tem o IDE, depois vai ter também o SATA, mas depois eu falo sobre isso. O USB, que é muito utilizado, né? Onde plugamos aí os pendrives ou alguns equipamentos aí. Que for USB, você pluga lá e está valendo. E também os slots de memória, onde eu plugo lá a minha memória RAM, a minha memória principal. A gente vai estar vendo mais à frente também. Fiquem comigo, não fujam! Olha aqui, ó. Alguns exemplos, né? Olha aqui. Eu tenho aqui o PCI Express, PCI o Express X1, esse aqui é o X16, né? São tamanhos diferentes. O AGP, esse aqui que eu falei, ó. Vou marcar, né? Ó. O AGP, tá? Os dois Express aqui. O PCI comum, aqui, ó. Aqui o IDE, conexão IDE e a conexão SATA, né? Ó, fazendo isso aqui, ó. Só consigo escrever? Olha, quedando com o mouse, ficando igual a minha filha. IDE, certo?
Esse aqui é o SATA. O SATA está escrito aqui, eu não vou escrever não. Aqui, ó. SATA, só esse aqui, ó. Esse aqui é o SATA. Tem vários aqui, né, ó. 1, 2, 3, 4, tem 6 aqui. E lá o IDE. Tá certo? O PCI, ele... já falei na conexão de vídeo, já falei no anterior, conexão de vídeo, placa de som, o AGP... isso foi falado, foi o que eu falei no slide anterior. Tá? Não tem... Bom, aqui falando de soquete e CPU. Né? O soquete é onde eu vou conectar o CPU, que é o meu processador. Tá? No passado, a mesma pinagem do que tinha era chamado de Pin Grid Array, ou seja, todos os fabricantes ou processadores de capacidade diferente encaixavam na mesma pinagem. Isso bem antigamente. Por exemplo, a gente tinha lá o meu computador 286, depois o 386, depois o 486. Então era só eu tirar o meu processador e colocar o outro. Era possível. Porque naquela época o consumo de energia não era muito ainda, como é hoje. Então isso era possível. Com o passar dos anos, foram aumentados esses pinos e aí não conseguiu-se mais deixar padronizado. Então, conforme ia dobrando o processador, aumentando a capacidade do processador, aumentavam-se os pinos. Aí é claro que não encaixava no soquete anterior. Tá? Isso foi falado. Tá, aqui está um exemplo de um outro modelo aqui de soquete, né, do processador. Ainda é aquele de furinho, né, que o processador ele é dotado de pininhos que vai encaixar aí. Vamos pro próximo aí. Aqui, ó, esse outro aqui é o mais moderno, tá? São aqui os soquetes diferentes, é o que eu falei. Então, de um fabricante para o outro vai mudando. No caso aqui, ó, nós temos aí o Intel, que desde o começo foi um campeão de venda e desempenho aí. O AMD também. Tem outros também, mas esses dois aí é o que puxavam a cadeia, né? Puxam ainda. E tem a sua característica, de um não cabe no outro. Tá? E usa uma variedade de PGAs. O que são PGAs? São esses slots aqui, ó. Esse slot chamado PGA. Aqui, ó, que eu tinha falado no slide anterior. Mais pinos decorrente a mais energia. Então, quanto mais vai ficando potente o processador, mais energia ele vai consumir. Requer de mais furo. Eu não falei ainda aí, mas vamos chegar lá. Ele precisa aí de um dissipador de calor. Então, em cima do processador, vai uma peça de alumínio, que vai colada nele, uma pastinha. Parecido com o pasta de dente, é uma pasta térmica, que vai grudado nele, porque o processador aquece muito. Então, esse dissipador de calor, ele visa roubar esse calor. E em cima do dissipador de calor ainda tem um ventiladorzinho que chamamos de cooler, que fica jogando o vento frio ali para dissipar o calor. Ou então ele é ligado de forma invertida, aí ele puxa esse calor e joga para fora. Mas depois vamos ver isso aí. Aqui, gente, ó, eu fiz uma pesquisa e coloquei aqui alguns tipos de soquete, né? Soquetes 378, aí depois tem aqui o 754, o 939 que eu falei no slide anterior, tem aqui o da AMD, tem o soquete A, desculpa, eu cortei um pedaço aqui do texto,
com a minha cara medonha aí, com a minha foto aí, mas o software que colocou, eu tinha que ter olhado antes, mas já foi. Então ele vai fazer parte, né? O que está cortando aí está escrito mais, tá? Aqui em se incomodar está escrito mais. Quer que eu escreva mais aí? Aqui, ó. Mais. A foto cortou. Deixa aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Esse aqui, ó. O socket atual, né? Olha só. Inclusive esse aqui, eu fiz uma pesquisa na internet, tá aqui, ó. É um da LGA 2011 e tal, então tá aqui, ó. Característica dele, né? Aqui foi uma pesquisa da internet. É um da ASUS, olha a diferença. Então, outro, né? Quanto mais vai evoluindo, você vai tendo aí coisas fantásticas. Aqui um exemplo de placa-mãe, né? Placa versus soquete. Tá vendo? Aqui onde vai ser encaixado o processador. Esse aqui é um soquete 939 ZIF. Tá certo? Aqui eu fiz uma outra foto e coloquei que eu dei aqui é como se fosse um zoom, tá, gente? Ó, do lado de cá é um zoom dali, ó. Fica mais fácil enxergar como é que ele é. Vamos ver o próximo. Aqui, ó, um outro exemplo de placa e soquete. Esse já é o soquete LGA 755. Olha só, esse é aquele que eu falei. No soquete tem os pininhos, que a foto não vai dar para ver, mas aqui são pininhos. Ó. Então o processador ele é furadinho, tá? Ó. LGA aqui, ó, Land Grid Array. Né? Olhou? Viu? Vamos pular então. Bem, aqui eu trouxe uma informação em redundância. Eu já havia falado de chipset em slides anteriores, só que agora uma abordagem mais aprofundada que a gente vai estar vendo isso aí realmente, tá? Então, o chipset consiste em duas partes básicas, né? A ponte norte e a ponte sul, e todos os diversos componentes do computador se comunicam com a CPU pelo chipset, ou seja, pela ponte norte e pela ponte sul. Vamos ver o que é essa tal ponte, né? Então está aqui, ó, nesta imagem vemos o South Bridge, que é a ponte sul, South de sul, e o North Bridge, que é o norte. Então, ponte norte e aqui a ponte sul. Um detalhe, gente, olha só, a ponte norte, ela tem isso aqui em azul não é a ponte norte, tá? Isso aqui é um dissipador de calor, é uma peça de alumínio que está grudado sobre ela, tá certo? Tem alguns casos que eu consigo tirar essa peça de alumínio para fazer alguma manutenção, alguma coisa, ou mexer lá, e eu não posso funcionar o computador sem essa peça aqui. Se funcionar sem, ele vai aquecer e vai estragar, vai queimar essa ponte norte aí. Já a ponte sul não precisa de dissipador de calor, ela não precisa disso. Depois vamos ver por que essa aqui precisa e por que a outra não. Que informação que passa pela ponte norte e que informação que passa pela ponte sul. A ponte norte, um controlador de memória está localizado na ponte norte. Então, eu sei que a ponte norte controla a memória RAM. Então, já dá para ver que o porquê daquela carapaça de dissipador de calor em cima dela. Tudo que eu faço no computador passa pela memória. Se eu salvei algo, passa pela memória. Fiz um cálculo, passa pela memória. Tudo vai passar por lá. Então a ponte norte também se conecta ao AGP. Lembra do que eu falei do AGP? O AGP é aquele slot que tem minha saída dedicada para vídeo. Então se eu vou fazer eu quero colocar um monitor para jogo ou algo assim mais elaborado, eu posso plugar nela. Então
vai passar pela ponte norte. Ela é mais rápida e faz mais coisas. Tá? Ou ao barramento PCI. Então, a ponte norte, ela se conecta ao AGP e também ao barramento PCI. Né? No caso aí, o PCI Express. É isso, gente. Já a ponte sul. A ponte sul é mais lenta, mais devagarzinho, né? E a informação da CPU tem que ir pela ponte norte, antes, depois vai para sul. Então, olha só, a ponte norte sobrecarrega mais, né? Então, imagina só, gente, aquela ponte mais largona, aquela ponte de 5 estradas. A ponte sul é uma ponte de uma estrada só. Aquela que passa um carro, depois vem outra, mais ou menos assim. Então, outros barramentos se conectam com a ponte sul. Né? O que a ponte sul leva? Né? O que passa por ela? O PCI, as portas USB, embora a gente ache que é rapidinho o USB, mas não é, passa pela sul. Tem comunicação muito mais rápida. Né? O próprio HD é muito mais rápido. Tá? Vamos no próximo lá. Então, agora eu coloquei aqui, vamos pensar, vamos meditar um pouquinho, né? Algumas observações aqui. A velocidade do processador controla o quão rápido um computador pensa. Esse pensa é processa, né? Então, a velocidade do processador controla o quão rápido o processador vai processar dados. Belezinha. Agora olha aqui. A velocidade do chipset, que é a ponte norte e ponte sul, tá? E dos barramentos também controlam o quão rápido ele pode se comunicar com outras partes do computador. Então, falar de performance, eu não posso falar uma única coisa. Tudo bem, processador rápido influencia em performance? Sim, mas não só isso. O chipset também tem mais coisas também, a gente vai entender isso aí. Fiquem atentos. Agora, olha isso aqui, ó, memória. A velocidade e conexão da memória RAM, tá? A velocidade da memória RAM controla diretamente o quão rápido o computador pode acessar instruções e dados. Acessar aquilo que está ali na minha memória RAM. O próximo aqui, a quantidade de memória disponível também controla a quantidade de dados que o computador pode ter prontamente disponível. O que é isso? Falando aqui em memória RAM. Imagina que eu tenho um computador com 1 GB de memória RAM. Ok? É pouco, tá? 1 GB só. Aí eu vou usar o Word. Quando eu vou usar o Word, eu clico lá e abro o Word, o que o computador faz? O que o processador faz? Ele pega o aplicativo Word que estava lá no HD instalado, ele pega uma parte do Word e guarda na memória RAM. E abre o Word. E está paradinho, quietinho lá. Então tem um pedaço do Word na memória RAM. Aí eu pego e escrevo o meu nome, Marcelo. De repente, aquele recurso que eu usei está ali na memória RAM. De repente, eu pego e começo a fazer algumas coisas. Eu vou lá e vou buscar uma imagem da internet e colar no Word. Quando eu acesso esse recurso, vamos supor que não está ali. O que o processador faz? Ele não contou. Opa, não está na memória RAM. Ele vai lá e
busca no HD aquele pedaço de código, vai na memória RAM, aquilo que está na memória RAM ele joga para lá de novo e executa o processo. Então, constantemente ele vai ter que fazer essa procura, porque eu tenho 1 GB só de memória RAM. Ok? Agora, imaginamos que eu tenho o mesmo computador, só que esse eu tenho 8 GB de memória RAM. O mesmo aplicativo Word, tudo igual. Aí, a hora que eu abro o Word, a hora que ele carrega esse Word, ele vai colocar um pedaço maior do Word na memória RAM. Ele tinha de 1 GB foi para 8 GB. Então, conforme eu vou usar o Word, muitos recursos já estão diretamente na memória RAM. A memória RAM é o caminho mais rápido, mais próximo que tem do processador. Mais próximo é isso aí. Memória RAM. Está ali. Depois da memória RAM seria aí o HD, mas tem um outro antes do HD ainda, mas depois não vamos falar sobre isso aí. É o mais carinho, mas deixa quieto lá. Mas por enquanto, o grande amigo do peito do processador é a memória RAM. É o que faz constantemente fazendo essa comunicação aí. Tá certo? Então, quanto mais memória RAM, melhor fica uma máquina, teoricamente, mais veloz. Embora não seja só isso. Falando de performance de um computador, vai invocar processador, chipset e memória RAM, que eu já falei. Vai invocar um pouco mesmo, mas invoca também o HD que eu tenho. Tá? Falei de 4 aqui, pelo menos. Esses 3 aqui são os campeões, então cuidado com isso. Se eu quero um computador com performance boa, observa o que processador está usando, que chipset está usando e a memória. Tá certo? Pelo menos os 3 aí. Tem mais coisas, mas os 3 são a linha de frente aí. Aqui, exemplo de memória. Isso aqui são fotos, tá, gente? A memória RAM é isso aí. É uma plaquinha eletrônica. Né? Uma placa, assim como é a placa-mãe. Daqui a pouco vai ter foto nítida dela aí. Mas a memória é uma plaquinha que conecta no slot da placa-mãe. Isso aqui é um exemplo de memória. Gente, muitas memórias aqui são antigas. É mais para mostrar para vocês. Né? Não vem ao caso. Tá? É importante porque quando formos fazer a manutenção no computador, tem computadores que ainda usam antigas ainda. Né? Então, não dá para a gente olhar só o mais moderno. Tem que olhar tudo, né? Para nos saber, conhecer. Então, tá aí um exemplo. Tá? Olha, um outro modelo aqui. Exemplo 2 de memória. Olha a diferença, tá vendo? Outro tipo de memória, né? Aqui, placa-mãe. Uma foto, só que essa foto aqui não está muito realística, não. É mais para entender as partes. Então, olha só. O soquete do processador, né? Ó, vamos fazer aqui para poder... Vamos pegar um amarelo, que eu acho que vai destacar mais. Aqui, ó. O processador, né? A ponte norte, o AGP, ele está escondidinho aqui, ó, embora a imagem esteja muito ruim, mas está aqui, ó, né? Aqui são os slots PCIs, ó, 1, 2, 3, 4, 5 slots PCIs. Aqui o chip BIOS, cada placa ele está num lugar. Né? Nessa placa está no cantinho aí, depende, o outro fabricante muda o lugar. Né? A ponte sul aqui, ó. A ponte sul. O conector SATA, que não dá nem para ver direito. Ó. Tá muito ruim a imagem. Eu tenho mais para frente imagens melhores. Né? E o conector IDE. Ó. Então, essa placa tem 2.
eu posso colocar uma HD IDE ou uma HD SATA. Mas vamos ver a próxima. Aqui, ó. Essa tá uma foto bem melhorada, né? Ó. Aqui, ó, o conector IDE. Ó, vamos mudar aqui a caneta. Conector IDE, tem SATA aqui. Ah, tem SATA, ó, o SATA aqui, ó. Conector SATA. O resto tá repetindo, né? Algo diferente aí, deixa eu ver. PCI e tal, né? Tá. Ó, aqui é onde vai o processador. Tá? Próximo? Posso ir? Então vai. Aqui uma outra foto aqui. IDE de novo aqui, o SATA. Ó. IDE, o SATA. O PCI nesse caso só tem 2, tá vendo? Só tem 2 PCI. Lá tinha 5, né? Que mais? Que mais? Aqui é um PCI Express, esse amarelinho aqui, ó. PCI Express. Deixa eu ver se tem o AGP aí. Esse não tem. O AGP e o PCI Express acabam tendo a mesma função, tá? O PCI Express também é muito rápido, muito mais rápido do que o PCI comum. Tem placas que eu tenho o PCI, PCI Express e AGP. Outra placa aqui, ó. Uma foto mais bonita, né? Já tá tudo e vai se repetindo. Aqui, ó, eu tenho a saída VGA, que é o padrãozão, né, que a gente sempre conhece. E esse caso já tem a saída DVI, ó, um outro padrão de saída de vídeo. Tem alguns monitores que tem essa conexão aqui. Aí eu uso os USBs, né? Tudo igual. Eita, trem. Foi fácil, não foi, gente? Foi tranquilo? Tranquilinho? Muitas dúvidas? Daqui a pouco você pergunta pra mim se tiver, tá bom? Vamos acabar com a musiquinha? Vamos lá então, vai. Que dia? Minha escola estava tão bonita. Era tudo que eu queria ver. Olha só, essa música é conhecida, mas na roupagem, sabe de que banda? A banda é chamada de Velhas Virgens. Gente, cuidado, essa é uma banda, eu escolhi uma música mais tranquilinha que dá pra colocar pra vocês, tá? Só que é uma banda meio letra podre às vezes, sabe? Tocam legal, o rock é um bom, mas uma letra meio pesadinha, tá? Evita. Essa dá pra ouvir legal. O nome dessa música é Retalhos de Cetim. Mas vamos embora, vamos embora. Tchau, um grande abraço, até a próxima aula.